Vamos ler a palavra de Deus. Olha um versículo difícil que você vai encontrar maior dificuldade para ler, né? Você nem conhece. Vamos lá. Olha aqui. O que é que está escrito aí? Fala mais alto, vamos lá. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Amém? Podemos assentar. Eu sei que vocês estão acostumados a ler e nada me faltará, né? Mas só que essa tradução está errada. Nada me faltará. Os originais hebraicos é de nada sentirei falta. Mas quando for escrever, passar para o português, colocaram nada me faltará. E fica até um contrassenso, porque às vezes a gente tem falta de coisas assim, né? Mas o sentido é outro, né? O sentido é exatamente esse aí. De nada terei falta. Amém? E eu quero, nesta noite, conversar com você sobre esse salmo, que é o mais conhecido de todos os salmos. É o texto da Bíblia mais conhecido, mais popular, que todo mundo conhece. Incrédulo conhece. Ateu conhece, todo mundo sabe sobre esse salmo, que foi um salmo escrito por Davi, né? E eu quero explicar para vocês por que ele escreveu esse salmo, amém? Esse salmo que se tornou tão popular para todos nós. Primeira coisa, a Bíblia diz que o Davi ele era pastor de ovelhas, e naquela convivência dele com as ovelhas e cuidando das ovelhas, ele foi observando as ovelhas. E na medida em que ele ia observando as ovelhas, na cabeça dele ele fazia um paralelo com a vida da gente, o nosso pastor eterno, e a gente na colocação de ovelha, ele percebeu que havia muita semelhança no comportamento exatamente das ovelhas com aquilo que realmente nós somos nessa nossa relação com Deus. E quando a gente fala de ovelha, uma das coisas que era muito comum, que é comum nas ovelhas, quem cria ovelha sabe disso, é que a ovelha, ela tem que ser cuidada. E elas costumam dar muito trabalho porque elas têm uma dependência do pastor tão grande que elas, para começar, só escutam a voz se for a voz do pastor. Elas só conhecem a voz do pastor. Qualquer outra pessoa chegando e chamando as ovelhas da maneira como é acostumado falar no pasto, elas não ouvem, não dão atenção, porque elas só escutam a voz do pastor e elas criam uma dependência muito grande desse pastor. E o pastor tem que cuidar delas e elas dão trabalho, por quê? Porque elas são totalmente sem noção. Elas não sabem se defender dos predadores, o perigo vem e o pastor que tem que defendê-las, porque se o pastor não defendê-las, elas não têm como se defender. Elas precisam de cuidados especiais, por quê? Porque elas têm que ser levadas para o pasto, ela tem que ser levada para beber água. E quando se leva elas para beber água, você tem que levar nas águas certas. Se você levar numa água que seja de muito movimento, ela já não bebe água, ela já sente medo, já recua. Se ela estiver sozinha, ela morre de sede. Você tem que levar para uma água que seja calma, que seja tranquila, senão elas não bebem daquela água. Elas têm uma dependência tão grande que você tem que estar cuidando, você tem que estar tirando os carrapichos exatamente do corpo dela, que quando se prende, elas não sabem como se proteger, não sabem como se limpar. E elas têm, então, uma dependência total. Mas, ao mesmo tempo que elas têm dependência, elas são muito cabeça dura. Elas têm dificuldade para entender as coisas e elas começam a dar trabalho exatamente porque o pastor, além de cuidar, muitas vezes tem que estar atento com elas, porque elas são cabeça dura demais e elas são capazes, em algum momento, assim, de atacar até o pastor. Elas atacam. Elas têm uma tendência de atacar até quem cuida delas. De repente dá alguma coisa e elas desconhecem tudo
e desconhecem a bondade do seu próprio pastor e são capazes de repente, estabelecerem ataque para quem está cuidando delas. E por conta, então, dessas características, Davi começou a observar e começou a nos comparar e ver que nós somos bem parecidos com as ovelhas. Por essa razão, nós somos chamados de ovelhas. Deus muitas vezes está abençoando a vida da gente, e de repente alguma coisa sai errado, nós nos revoltamos e simplesmente reclamamos de Deus, e às vezes tem determinadas coisas que não aconteceram nas nossas vidas, que não foi cuidado de Deus, foi porque nós não obedecemos a ordem e o direcionamento dado por Ele. Mas mesmo assim, quando as coisas dão errado, é muito comum as pessoas culparem Deus. Eu me lembro que uma vez houve uma enchente feia do Rio de Janeiro e morreu pessoas, caiu ribanceira. Um sujeito daqui da cidade, que eu não vou dizer o nome dele, que é ateu, ligou para mim e disse: "E aí, pastor, e Deus estava onde com esse negócio todo que aconteceu aí?" Isso que ele perguntou para mim. "Você ouviu uma enchente aí?" Eu disse: "Rapaz, olha," eu falei para ele, "o pessoal faz casa das encostas. O pessoal desmata as encostas, o pessoal joga lixo na rua, entope os bueiros. Aí quando a água sobe, que algumas pessoas começam a ter prejuízo, o culpado é Deus?" Eu perguntei para ele. Deus se torna culpado por isso? E por um acaso, no dia seguinte, o governo estava exatamente reclamando sobre esses detalhes aí, de lugares que não era para fazer casa, mas que o pessoal teimava para fazer. Mas Deus leva a culpa. E Deus estava onde? Ele falou para mim. Eu tive que fazer a defesa dando uma resposta dessa, e você vê então que como é o ser humano. As ovelhas são exatamente assim, de repente elas não reconhecem as coisas e se rebelam. E a gente vê como é comum isso aí. Pessoas que estão bem com Deus, de repente se rebelam, ficam contra Deus, ficam contra tudo, numa atitude bem característica de ovelha. E eu preparei alguns vídeos para mostrar para vocês. Apague a luz aí. Vamos ver o primeiro vídeo. Olha como é que é a ovelha. Apaga a luz aí, por favor. Isso. Toma-te. Pegou a primeira. É o pastor Paulo isso aí. Vai pegar a outra. Está muito pouco. Espera aí. Levanta. Ele pegou, essa foi forte. Mas lá vem a ovelha de novo. Toma-te. Ele é o cuidador, ele é o pastor. Vocês estão entendendo? Uma característica que está falando lá do Salmo 23. Mas as ovelhas são assim. Deus está tirando do buraco o sujeito, está arrancando ele do buraco. E mesmo tirando ele do buraco, ele vai, fica bem com Deus, daqui a pouco ele cai do buraco de novo. Um dia eu estava conversando com o rapaz da igreja, ele passou uma situação muito difícil, ele disse para mim: "Estou no fundo do poço." Nós começamos a orar, Deus tirou ele do fundo do poço, não demorou muito, ele veio, passou um tempo, ficou na igreja, depois saiu e depois voltou dizendo: "Me ajude, olhe por mim que eu estou no fundo do poço de novo." É bem característico de ovelha. Às vezes Deus tira lá de dentro, lá do poço, lá do buraco, arruma, ajeita a vida da pessoa, abençoa a vida do sujeito, ele pega, vai e procura um buraco para cair novamente, porque não tem noção das coisas. Por isso que você é chamado de ovelha, ou que nós somos chamados de ovelha. Quando vê, a gente está no buraco de novo. E Deus tem que nos tirar muitas vezes desse buraco. Vamos ver outro vídeo. Olha o pastor Paulo tirando do buraco a ovelha. Tirou, ela vai e tchum. Vocês estão entendendo como elas são sem noção? O Salmo está dizendo exatamente isso, que nós somos bem parecidos. E vamos entender agora melhor o Salmo. Coloca o Salmo agora aí,
para a gente ir parte por parte. Veja bem, ele começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele diz. E depois ele bem diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Diga a glória a Deus. Quando o pastor tomava conta das ovelhas, ele tinha que levar ela para se alimentar, para comer, para descansar do pasto. E depois que ele fazia isso, ele tinha que levar para beber água, e ele tinha que escolher o lugar certo para levar as ovelhas para beber água, porque ela só tomava água realmente em lugares especiais, na hora da sede dela. Quando a gente para pensar um pouco sobre pasto e sobre sede, isso aí se refere muito às necessidades da gente. Quando você está numa situação assim que a carência é grande, que a necessidade é grande, que os teus problemas realmente são fora do teu próprio controle, que você começa a sentir sobre si aquela pressão causada pelas próprias dificuldades, das quais você não sabe como lidar e não sabe como resolver, e que você está na mão de Deus. Uma das coisas que Deus, Jesus, que é o teu pastor eterno, se preocupa é tentar cuidar de você. Naquela hora que você está fraquinho, que você está naquela fragilidade, ele vem e tenta conduzir você e levar você, o Davi estava dizendo, porque essa colocação que ele estava dando era exatamente uma correlação entre Deus e nós. Nós somos representados pela ovelha que ele está falando aí, e Deus está sendo representado pelo pastor, e Deus vem então e te guia exatamente o quê? Pasto verde e para as águas tranquilas, para poder cuidar de você, o que demonstra a grande preocupação que ele tem com você. Mas ele sabe também que nós temos essa dificuldade de permanência, essa dificuldade para reconhecermos essa dependência dele. E mesmo ele sabendo disso, que nós temos essa dificuldade para nos submetermos a essa dependência, a esses cuidados dele, ele não deixa de nos amar e não deixa de cuidar da vida da gente. Mesmo sabendo que você possa ter todos os defeitos que uma ovelha tem, que você possa ter todas as fragilidades que uma ovelha tem, mas ainda assim, Deus prefere estar cuidando de você, porque quando Ele cuida de você, Ele protege contra aquilo que quer te destruir, protege você contra o predador, que aí está simbolizado no próprio diabo, que tenta realmente destruir as ovelhas. E esse cuidado dele de levar para o pasto, de levar para a água, demonstra o amor, a bondade dele, a importância que você tem exatamente por se permitir ser pastoreado e dirigido por ele. Aí Davi vem e disse: olha, ele é assim, ele cuida da gente, leva a gente para o pasto verdejante, leva a gente para beber na água tranquila, que não nos assusta e mata a nossa sede espiritual. Ele faz isso, e é em Deus, em Jesus, uma preocupação constante de cuidar da nossa própria vida. E depois que ele disse isso, ele vem dizendo que ele leva para refrigerar a nossa alma, que é gerar em você um sentimento de descanso, e disse mais ainda que ele guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Diga glória a Deus. O que é vereda? Vereda é caminho estreito de atalho. As veredas, elas servem o quê? Para diminuir distância. E o que ele está tentando dizer para nós aí é que Deus tem tanta preocupação comigo, com você, que para poder te colocar numa situação de bênção, numa situação de justiça, ele tenta minimizar a distância, exatamente para de alguma forma poder facilitar você, levando você por caminhos mais curtos, que era o que o pastor procurava fazer com as ovelhas, exatamente para não cansá-las. Ele escolhia os atalhos, as veredas, os caminhos mais curtos, para poder levá-los exatamente a uma situação de bênção ou de justiça. E ele estava dizendo que é isso que Deus faz com você. Existe em Deus uma preocupação constante em guiar você. Existe em Deus uma preocupação constante em dirigir você. E ele facilita as coisas.
Às vezes ele pega caminhos mais curtos para poder te levar no lugar onde ele acha que é necessário para você viver a justiça dele. Ele facilita amando você, independente das falhas, das imperfeições que você tem. Existe nele uma predisposição de amar você incondicionalmente, com todas as cabeçadas que você possa dar, com todas as saídas de buraco e as caídas em buracos que de repente você se permita. Ele ainda não desiste de você e quer cuidar de você. E ele vai e diz isso aí, que leva você exatamente por amor ao nome dele. Ele faz isso com você. E ele diz mais: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque você está com ele. Aí está o bordão, que é a vara, e o seu cajado consola você. Bordão é vara e cajado é o cajado. O que é que ele está falando aí? O que era o Vale da Sombra da Morte para ele colocar aí? Vale da Sombra da Morte era uma região muito montanhosa. E quando você tinha que levar um rebanho por uma montanha muito alta, cheia de caminhos estreitos, com risco da ovelha rebolar, cair, se machucar, ele está dizendo que o pastor, ele ficava preocupado em cuidar das ovelhas, mas as ovelhas elas iam completamente tranquilas, passando pelos momentos difíceis da caminhada delas, pelos caminhos arriscados, elas iam tranquilas, porque elas sabiam, acima de tudo, que o pastor estava ali. E quando ele fala isso, ele está tentando dizer para você a mesma coisa. Se você permite que Deus cuide de você, vai haver momento que você vai estar correndo algum tipo de risco. Vai haver momento que você possa estar andando por caminhos arriscados. Pode haver momento em que você possa estar simplesmente correndo risco em situações. Mas ele está tentando dizer o seguinte, que na condição de ovelha, se você estiver, de fato, vivendo alguma situação de risco, alguma situação um pouco mais delicada, um pouco mais melindrosa, para você ficar em paz, para você ficar tranquilo e ter a segurança que você tem um pastor que está cuidando de você, que age em favor da tua vida nos momentos de risco, e que o bordão ou a vara dele e o cajado dele vai ser suficiente para acalmar você, para consolar você diante dos riscos, diante dos perigos, com aquela certeza que ele vai estar ali atento, agindo e cuidando de você. O que é a vara ou o bordão? Era uma vara que eles usavam, os pastores. Eu acho que depois tu procura o cajado aí, que deve ter uma foto do cajado. Eles usavam. Na maioria das vezes, aquela vara eles usavam para poder espantar o predador. Se vinha lobo, se vinha qualquer animal, ele tinha aquela vara para bater nos animais. Isso aí é o cajado, a vara é o outro, né? Um pedaço de pau que eles batiam. Mas essa vara servia também para corrigir as ovelhas que eram muito teimosas. Aquelas ovelhas que tentavam sair do caminho e desgarrar do rebanho, eles costumavam, para poder educá-las, pegar essa vara e dar umas varadas nelas também, para elas poderem aprender a andar na direção que ela tinha que andar. Tem muita ovelha que vive pegando varada de Deus o tempo todo porque só quer sair para o lado errado. Talvez nós temos aqui hoje, nesta noite, algumas ovelhas que estão pegando algumas varadas, estão achando que estão na prova, mas a prova são as varadas para tentar te colocar na direção que você tem que ir. Porque esse pastor, que é Deus, ele também dá as varadas dele quando ele precisa dar. Ele também dá as lapadas dele na vida da gente, quando ele precisa simplesmente nos situar e nos colocar na direção certa e no caminho certo. E quando ele faz isso, ele faz exatamente com o intuito de não deixar a ovelha se perder. Olha, as varadas de Deus dói.
As varadas de Deus dói. Às vezes, a varada deixa marcas. Eu, quando era pastor lá no Acre, tinha um irmão que cresceu na igreja. E ele, um dia, quando ficou um pouco mais rapaz, entrou na faculdade, e quando ele entrou na faculdade, ele saiu da igreja. Foi embora. Simplesmente saiu, ficou maluco. Largou Deus, largou tudo e ficou fora de controle. A mãe dele, que é pastora, falava comigo, dizia, olha, nessa época ele ainda não era pastor. Como é o nome? Tu lembra do nome dele? Aquele que perdeu a perna? Mauro, né? E ele dava um trabalho. Ficou, de repente, era de Deus. Fez umas escolhas malucas na vida. Começou a fazer um monte de besteira. E quando é um dia de madrugada, ele vinha com os amigos dele num jipe, que tinha o nome de Javali. Vinha de uma festa maluco, e esse Javali descontrolou esse carro, bateu na beira de uma ponte, virou. E quando virou, os rapazes que estavam com ele, quase todos morreram, mas ele teve a perna esmagada pelo jipe. Aí levaram para o hospital, chegou no hospital, o médico não cuidou direito, engessou a perna dele. Eu nunca esqueço disso. E eu fui lá para visitá-lo. Quando eu cheguei lá para visitá-lo, eu senti o cheiro ruinzinho da perna dele, assim, que estava engessada fora da hora, não era para ter engessado, para ter feito uma cirurgia e ver o que estava acontecendo. Sei que engessaram. Eu nunca esqueci o nome desse médico. O médico desse médico era Queiroz, o nome dele. E esse médico chamado Queiroz era engraçado. Todo mundo que eu conhecia que ele operava ficava com o braço torto assim, não sei o que era. Tinha um negócio meio invocado com ele, que eu acho que ele... Conheci lá umas 3 pessoas que tinham quebrado o braço, que tinham o braço assim. Eu perguntava, quem foi que fez esse trabalho aí? Aí falava o nome do médico. E foi exatamente o médico que cuidou dele. E o certo, sabe o que foi? Que ele perdeu o meio da perna. Perdeu o meio da perna. Eu fui orar por ele. Não demorou uns dias, ele apareceu na igreja com uma muleta, me dizendo assim, voltei. E agora eu estou sem perna, mas agora eu não saio mais. Pois é, não saio mais não, senão vai perder a outra. Eu falei para ele assim. Às vezes são a irripada que Deus faz para a pessoa não se perder. Não se perder. Às vezes ele usa a vara. Ele usa a vara para a pessoa não se perder de tudo. Mas ele usa também o cajado. O que é o cajado? O cajado é para proteger você. Ó, a vara e o cajado é. Às vezes, aquele ali é para dar umas cacetadas na sua cabeça quando você está muito danadinho. Ó, aquela ali, ó. O de lá. O de lá serve para dar correção. Mas o daqui serve para proteger. Diga glória a Deus. Por quê? Porque quando a ovelha ia nessas montanhas, andando naqueles caminhos altos que corria risco de escapulir, de cair no chão, o pastor usava o cajado para que quando ela ia caindo, ele pegava aquele lugar ali, que é igual um gancho, e segurava ela assim, não deixava ela cair no buraco. Você está entendendo? Pegava pelo pescoço, antes dela cair, ou segurava ali com aquele ponto de interrogação, ela pelo meio, e puxava ela, e o cajado servia para isso, para poder cuidar, para poder proteger. Muitas vezes Deus usa esse cajado para livrar você do pior, o teu pastor. Às vezes você está perdendo o rumo e já está caindo no precipício e ele vem aí e te pega pelo pescoço, sai, vem para cá e começa a cuidar. E mesmo cuidando da gente, a gente ainda tem algum tipo de dificuldade de permanecer firme com ele. Mesmo cuidando da gente, segurando pelo pescoço e usando o cajado, ainda assim é comum a gente tentar se distanciar dele. E cair no buraco, cair no precipício. Mas a função dele, exatamente, e o prazer dele é poder laçar você com o cajado, para poder segurar você, para não deixar você cair de todo.
Tem muita gente que não se complicou mais na vida porque Deus tem interferido, Deus não tem deixado, Deus tem pego com o cajado, tem procurado puxar a pessoa para não deixar a pessoa se complicar de todo. Ele faz isso. Vamos continuar lendo lá. Aí depois que ele fala sobre o cajado, ele está dizendo que o bordão, que a vara, o cajado, serve para consolar nos momentos de risco, nos momentos de perigo. E ele diz assim: prepara-me uma mesa da presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você tem deixado Deus tomar conta da tua vida, você é íntimo do Pai. Diga glória a Deus. Tem intimidade com Ele. Por que você tem intimidade com Ele? Porque dentro dessa colocação, só quem você chamava para sentar na tua mesa em que era íntimo de você. E ele está dizendo aqui que o pastor vem e chama você para sentar na mesa junto com ele, e você senta na mesa com ele. E além de chamar você para sentar na mesa, ele disse que o teu cálice transborda. Por quê? Porque isso tinha um significado. Era para dizer que a sua presença era importante, porque uma pessoa, quando ia para a casa de alguém, que alguém convidava essa pessoa para sentar na mesa, que ele acabava de tomar o vinho dele, que a pessoa colocava de novo até transbordar, é para dizer para a pessoa o seguinte: fica aqui porque eu gosto que você esteja aqui. A sua presença me faz bem. E simplesmente renovava o vinho para a pessoa não levantar da mesa e não sair da mesa. E ele estava tentando dizer, através dessa questão relacionada com a mesa, o seguinte: que os inimigos iam ficar de longe olhando para você e saber, os teus inimigos, que é difícil tocar em você, é difícil realmente fazer o mal contra você. Por quê? Porque eles vão perceber que você tem intimidade com o Todo-Poderoso e que você se torna intocável. Por quê? Porque você tem intimidade com Ele. É assim com o homem. E se você é assim com o homem, você senta na mesa dele e Ele exerce a sua proteção para você. Diga glória a Deus. Por isso que ele falou isso. Falou essas palavras que eu acho linda. Prepara uma mesa para mim diante dos meus adversários, diante dos meus inimigos, para dizer para eles que eu não estou sozinho, não, que eu tenho intimidade com Ele, com o pastor, que eu tenho intimidade com o Todo-Poderoso, que eu tenho intimidade com Jesus, que se eles são inimigos meus, eles não têm que me tocar, porque eu sou assim com o homem é comigo, ele está comigo, ele gosta da minha presença, eu tenho intimidade com Ele, Ele renova exatamente o meu cálice, unicamente para dizer que Ele quer que eu esteja ali, debaixo da proteção dEle, junto com Ele, porque eu sou ligado a Ele. E além de fazer isso, Ele cuida de mim, Ele me dá tanta importância, que Ele joga óleo na minha cabeça e cuida de mim, me unge para dizer para mim: você é importante para mim, e os teus inimigos não podem tocar em você. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? É muito legal isso, né? Essa era a intenção que o Davi quer dizer, que quando você se envolve com o pastor, com Deus, Ele exerce toda essa proteção. O inimigo não pode encostar em você porque você está na intimidade junto com Ele. Então é muito importante estar na intimidade com o Pai. Essa intimidade com Deus, com o seu pastor, proporciona toda essa segurança de cuidado que o Salmo 23 fala para nós. Depois ele vem e diz mais o quê? Bondade, vamos ler juntos? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso aí é a cereja do bolo. Habitar na casa de Deus. Amém? Vocês sabem que às vezes hoje uma das coisas que as pessoas mais falam, sabe o que é? Você não precisa de igreja, não precisa da glória, isso aí não tem. Você pode servir a Deus em casa mesmo. Deus não olha assim. Essa história aí é mentira do diabo, dizer que você não precisa ir para a igreja. Mas de repente você fala: mas pastor, a gente vê tanta coisa errada.
São as pessoas fazendo coisa errada, a gente vê. Você serve a Deus, não é os homens. Um exemplo. Quando você abre a Bíblia, você vê que Jesus Cristo, desde pequeno, ele ia no templo. Amém? Ele, com 12 anos, você vê ele lá, discutindo com os doutores. Depois ele ficou adulto, e mesmo adulto, ele ia toda a festa judaica, ele estava no templo. Quando ele estava fora de Jerusalém, porque em Jerusalém que estava o templo, o que ele fazia? Ele ia para as congregações, que eram as sinagogas que tinham em outras cidades. Chegou sábado, ele estava lá no templo, Ele poderia dizer assim: o que é que eu vou fazer no templo? Eu sou Deus. E para completar, tinha um outro problema, que os líderes religiosos não gostavam dele, tinham raiva dele, ficavam criticando ele, falando mal dele e tentando poldar ele. E mesmo ele sendo poldado, mesmo os camaradas falando mal, mesmo o camarada demonstrando antipatia pela pessoa dele, ele nunca deixou de ir para o templo, diga glória a Deus, para dar um exemplo para você e para mim. Se não fosse importante, se não fosse necessário, o que ele ia fazer lá? Mas ele ia, mesmo sabendo que algumas pessoas tentavam poldá-lo, mesmo sabendo que algumas pessoas não gostavam dele, ele estava lá, porque você não vai para o templo, sabe o quê? Para agradar ninguém, nem para dar satisfação para ninguém. A sua razão pela qual você vem aqui não é por causa da estrutura em si, nem por causa de pastor nenhum. Você vem aqui porque você vem buscar o teu Deus. É diferente. E qual é a vantagem que você tem de ir para o templo? Que é uma das coisas que tem muita gente que pregam contra. Tem gente que prega contra direto. Fazer o que na igreja? Você vai para a igreja, para o templo, para ser abençoado. Diga glória a Deus. E Davi está falando aqui o quê? Quando ele percebeu essa questão da proteção de Deus e desse cuidado de Deus, ele entendeu que a bondade de Deus ia acompanhá-lo sempre, e a misericórdia também. O que é a bondade de Deus? É os cuidados que ele tem com a gente. E a misericórdia dele, o que é? É muitas vezes a tolerância com determinadas imperfeições e tentando nos ajudar a superarmos exatamente as nossas próprias misérias e as nossas próprias deformidades. Mas ele conclui dizendo uma coisa que eu acho interessante: que ele ia habitar na casa do Senhor para todo sempre. Diga glória a Deus. Que se dependesse dele, ele ia estar na casa de Deus o tempo todo, porque ele entendia que estar na casa de Deus era se submeter aos cuidados do pastor, que nesse caso aí é o próprio Deus que ele está exatamente falando nesse salmo aí, nessa música que ele fez. Que na casa de Deus, Deus cuida de você e que você tem que estar lá. Mais um verso que fala que é preciso ir para a casa de Deus. O outro salmo dele. Nós vamos ler junto aqui. Salmo 92, né? Eu mandei o salmo? Eu pensei que eu tinha mandado. Só para vocês verem. Já achar? Vamos ler junto? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Verso seguinte. Versículo 13. Vamos lá. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Verso 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vocês entenderam? Plantado onde? No pancadão? No reggae? Na bagaceira? Não, plantado na casa de Deus, diga glória a Deus. Quando você se planta na casa de Deus, o Salmo está dizendo o quê? Que você cresce, diga glória a Deus.
cresce como? Espiritualmente. É isso que ele está querendo dizer. Você cresce espiritualmente. Ele diz, cresce que nem o cedro do Líbano, uma árvore que subia, crescia 40 metros, ficava de altura, uma árvore encorpada, forte, que ninguém conseguia derrubar com facilidade. Está tentando dizer que você, quando se planta na casa de Deus, você fica forte espiritualmente, preparado para qualquer intempérie, para qualquer vento forte. Você cresce que nem a palmeira, diz a palavra de Deus, que nem palmeira. E palmeira é como que ele está dizendo? Olha o pé de açaizeiro, como é que é uma palmeira. Quando dá um vento forte, o vento bate na palmeira, lá vai, o açaizeiro vai, chega e ele vai lá embaixo, mas ele não cai, ele volta para a posição. Diga glória a Deus. E isso quando você está plantado no lugar certo. Por isso que ele falou lá que ele ia habitar na casa de Deus, porque ele sabia que habitando na casa de Deus, ele ia estar sob os cuidados desse pastor, os cuidados de Deus. Qual é a primeira coisa que o diabo faz para tentar atingir a vida de uma pessoa? É tirar ele da casa de Deus. Pode ter certeza, é tirar da casa de Deus. É a primeira coisa. Ele vem, inventa história, gera situação para você se decepcionar, porque, veja bem, ele vai trabalhar, vai ter gente dentro da igreja para entristecer você, para fazer você sair. Porque uma das coisas que o inimigo não quer é que você permaneça. Exatamente para não ficar forte, como diz aqui o Salmo 92. Para não ficar que nem o cedro do Líbano. Inatingível, forte, que ninguém consegue arrancar. Aí o que é que o inimigo faz? Ele usa aquilo que Jesus chamou de joio. Disse Jesus que o joio está no meio da igreja e que ninguém consegue tirar ele, não. Ele só vai sair no dia do juízo, diz a Bíblia. Por que Jesus falou isso? Porque o joio, ele parece, mas não é. Ele é um instrumento que a Bíblia diz que foi plantado pelo próprio diabo para entristecer pessoas, para tratar mal pessoas, para tirar as pessoas da igreja com atitudes. Por isso que você não tem que se atingir por nada desse sentido, exatamente por quê? Porque Jesus estava dentro do templo e havia todo tipo de perseguição para ele. As pessoas poldavam, atrapalhavam, dificultavam, mas ele nunca deixou de ir para o templo, porque ele sabia muito bem que espírito era aquele que agia para tentar colocá-lo para fora. Mas ele não saiu, ele ficou ali dentro, porque ficou ali dentro para dar o exemplo para mim, para dar o exemplo para você. Você que está aqui, põe na sua cabeça uma coisa: você não serve a homens, diga glória a Deus. Você serve a Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. Você tem que estar movido pelo mesmo sentimento. Deus, o pastor, que vai cuidar de você e que vai agir na sua vida, mas que você precisa estar plantado na casa de Deus. Diga glória a Deus. Para crescer e para se fortalecer. Então, nesta noite, eu estou tentando dizer para você o seguinte, que a promessa do Salmo 23 é para você. Para que você entenda que tem alguém que cuida de você. Se deixe cuidar por Deus. Se deixe cuidar pelo pastor eterno que se chama Jesus Cristo, porque ele vai cuidar de você, vai lhe direcionar. Se você cair no buraco, ele vai tirar do buraco. Se você cair de novo, ele lhe tira de novo, porque ele não quer que você fique no buraco. Diga glória a Deus. Ainda que você dê cabeçadas na vida, ainda que você tente dar cabeçadas exatamente em quem ajuda você, não importa, ele sempre tem um interesse de ajudar você. Amém? Então a gente precisa ser tratado. E quem trata da gente é o pastor. O pastor eterno, Jesus, é que trata da gente. Às vezes nós somos assim, de sair de um buraco e cair no outro, por conta de tanta coisa que aconteceu na vida da gente.
Às vezes nós somos pessoas marcadas, pessoas machucadas, pessoas feridas. E as ovelhas, quando ficavam marcadas e feridas, elas ficavam muito rebeldes, ficavam muito sem direção. E muitas vezes nós trazemos sobre nós marcas que alteram o nosso comportamento, que geram em nós resistência, que geram em nós exatamente a forma diferente de olhar a vida por conta das marcas que estão em nós. E muitas vezes essas marcas começam a ser colocadas em nós desde criança. Dependendo do lar que você nasceu, dependente realmente da rotina da tua família, você pode ter sido marcado ainda como criança, machucado pelos teus próprios pais, porque as principais machucaduras que temos sempre acontecem dentro da nossa própria casa. São as palavras dirigidas a nós, abusos verbais, palavras que você ouviu desde criança, que te machucou, uma dificuldade de convivência com pai, com mãe, que não te compreendiu, que agiu com você com violência, que fazia você se sentir preterido, e às vezes tanta coisa acontece, que nós vamos ficando com essas marcas, nos tornamos ovelhas totalmente marcadas pelas circunstâncias da vida. E o pastor existe para quê? Para cuidar de você e sarar as tuas feridas. Diga glória a Deus. Ele vai usar o óleo para sarar as tuas feridas, para restaurar você, para que você possa melhorar como ovelha. Amém? Que Deus te abençoe.